Alô, rapaziada, sou João Moraes, convidado aqui hoje pela TVE para gravar minha entrevista para o Curta Vídeo, belo programa, né, que sempre teve alicerçando o audiovisual capixaba, né, há muitos e muitos anos. E agora é minha vez de estar aqui e muito feliz de estar gravando no Espaço Cultural, né, do Coletivo Clau, Cineclube Coletivo Clau, aqui na Barão de Bom Jardim, onde várias iniciativas culturais a gente tem promovido. E aí decidi fazer comunicação, porque era abrangente nos vários processos de expressão. Fui fazer na Escola de Comunicação FRJ, fiz jornalismo lá e tal, algumas coisas de audiovisual, mas muito experimental, muito ainda assim rudimentar. Mas aí entrei mais na música, no processo da música, né, de compor e tal, sempre criando também espaços visuais, mas dentro das produções, dos shows e tal. E foram várias bandas, né? E cheguei ao João Moraes e a Patuleia, que foi o que de fato, né? Aí, de fato, que eu digo, deu uma extensão de carreira, né? Fizemos um clipe, fizemos um circuito nacional e tal, aquelas coisas, né, de banda correndo atrás, né, na estrada para, né, tentando achar um jeito de sobreviver, né, de botar farinha e arroz no prato, né? Aí insisti, essas coisas, né? São anos, né? Aí chegou o momento em que eu quebrei. A música não gerava e eu tinha abandonado todas as outras coisas que eu fazia só para música. Aí nessa época calhou, né? A época do Doc TV, eu quebrado. Pedi uma opinião para o meu amigo Eduardo Souza Lima, que era editor de cinema do Globo na época, né? Estamos falando de 2002 para 2003, 2002. Gil, ministro da Cultura, né? E implantou a questão da descentralização da produção, né? Através do Doc TV e outras iniciativas. E aí o Zé José fala comigo o seguinte: Zé José ou Eduardo Souza Lima, é apelido, né? Aí eu tinha feito a pesquisa da biografia do Rubem Braga para o Marco Antônio Carvalho, não tinha feito a pesquisa toda, mas boa parte. Aí deparei ali com uma gravação do Rubem Braga, mais uma gravação dele falando aí de ti e mais o próprio livro, né, do Viagem Capixaba, que foi o que me encantou. Aí eu tinha contado para ele falou assim: faz um projeto pro Doc TV aqui. Eu fiz, aí foi unanimidade, foi unânime, né, o julgamento aqui, né, nota máxima de todos os jurados, e aí eu comecei minha produção de audiovisual, assim, efetiva. Não é que eu já tinha feito o clipe, participado de uma outra produção, mas efetivamente de produção, né, para TV, para cinema, tal, foi essa, do Viagem Capixaba. 50 anos depois da viagem original, do Rubem Braga e do Caribé, visitando os municípios. Na verdade, ele teria sido o primeiro livro turístico, guia turístico do Espírito Santo. E naquela época era comum você ter o guia turístico não fotografado, que era uma coisa muito cara para imprimir. Então você tinha os grandes ilustradores. Aí ele me chama Caribé. Pô, Caribé, né? Caribé, né? Aqui, né? Enfim, aqui. Chama Caribé para desenhar. E convenceu o governador na época, o Cristiano Dias Lopes, né, bancar. Revisitamos 50 anos depois que ela foi feita e eu pretendo refazer agora, assim que puder. Dos 28, 29 docs produzidos, né, no Doc TV,
ficou entre os 3 mais assistidos, mais reexibidos. Até hoje é reexibido. Do seu ponto de vista da exibição, o Caminho das Águas, que é a série sobre os rios do Espírito Santo, que eu produzi em especial para a TVE Capixaba, né? TVE do Espírito Santo. Mas assim, a produção, porque eu saio do Viagem Capixaba, que era sobre o Rubem, conforme falei, tinha uma gravação dele narrando o Aiditi Copacabana, que é uma crônica dele, né, do livro dele que mais vendeu depois de 200 crônicas, que é uma coletânea, então é natural que venda mais. Mas, né, então eu tinha essa gravação, aí eu falei, peraí, eu tenho autorização da família, uma gravação do próprio Rubem Braga narrando, né? Aí produzi com o Diego Scarparo, com o Leandro Batista, o Leba, essa animação. Mas ela foi ao ar, ela foi exibida depois do Das Águas. Eu fiz as 9, né? Itabapoana, Itapemirim, Jucu, Santa Maria, enfim, até Itaúnas, né? Não me incomodo que se passou, veio uma chuva muito forte e o vento carregou. Não me incomodo que se passou, veio uma chuva muito forte e o vento carregou. A ideia era mais o ribeirinho, a observação dos peixes, né? Como, né? Qual a relação das populações com o rio, né? E a falha dele estando quando está bem e quando não está bem. E foi muito interessante, foi uma das... Também é outra coisa que eu gostaria de fazer novamente, para ver como é que está de novo, né? Como é que está hoje os lugares que eu já visitei, né? E é muito interessante porque aí as canções de lavadeiras, né? Muitos jongos antigos também assim, aí você vai, não existe a manifestação que canta aquilo. Aí você vai lá e conversa com a senhorinha, com o senhorzinho e tal, não sei o que, aí lembra. Então, para mim, a grande função, né, do documentário naturalista, né, do documentário aproximado um pouco da grande reportagem, no caso, o Caminho das Águas porque era um especial de 4 capítulos, né, 4. A gente vai dar uma paradinha aqui agora, para depois do intervalo, assistir um pouco do Aiditi, que é uma animação que eu produzi. Eu vou contar um pouco sobre as coisas, né, aqui no Curta Vídeo, TVE Espírito Santo. Fica aí. Alô, rapaziada, estamos de volta aqui no Curta Vídeo, né? João Moraes, contando um pouco das minhas produções, do meu trabalho, essa provocação do Rubem Braga no Aiditi. Obviamente, ele lendo e eu, né, não tenho que fazer, só que eu quero fazer uma animação, não vou fazer um doc né, de abordagem filmográfica comum, quero fazer uma animação. E o que é interessante é que essa coisa das águas tomando Copacabana é absolutamente atual, né? Porque as águas estão tomando tudo, né? E se bestar com essa história aí climática, né, do mundo, vai tomar, inclusive Copacabana, né? Então, assim, é muito interessante. Ele não vai por esse lado, ele vai pela questão do vilipêndio da vida, né? Da coisa, assim, tipo assim, as águas vão lavar
né, toda essa iniquidade de Copacabana, mas ao mesmo tempo essa iniquidade de Copacabana era dita assim, mas não moralista, não de uma forma moralista, não, mas Rubem Braga, mas de uma forma de um certo cinismo, um certo ironia, né? Tipo assim, vai acabar com todo esse mal que existe no Copacabana. Que mal? Quem comete o mal não é Copacabana, não é? Todo filme, né? Então sempre tem uma referenciazinha, né? O diretor gosta de, né? Aquela coisa do Hitchcock aparecer lá, numa cenazinha no final. O Rubem Braga bebia muito com o Di Cavalcanti no Antônios, que era um bar super conhecido do Rio dos anos 60, início 70. E quando eles chapavam, né, bicho, e discordavam das coisas, aí diz que eles brigavam às barrigadas, né? Um dando uma barrigada no outro e tal. E o Rubem provocava o Di, porque a mãe do Di tinha trabalhado para o Olavo Bilac, né? Aí o Rubem, bêbado, né? Tu é filho de Olavo Bilac. Então, aí o Olavo Bilac, aquela coisa ultra formal, né? Parnasiana e tal, virava um capeteiro. Mas ninguém machucava ninguém, era só na barrigada mesmo. Mas aí eu boto no Ai de Ti, que nós vamos assistir agora, né? Uma imagem muito en passant do Di Cavalcanti numa determinada cena que vocês vão ver, que ele está com uma placa assim, dizendo assim, filho de Olavo Bilac é a puta que te pariu. que era a grande provocação no Rubem, né? Vamos ver então, Ai de Ti? Ai de ti, Copacabana, porque eu já fiz o sinal bem claro de que é chegada a véspera de teu dia e tu não viste. Porém minha voz te abalará até as entranhas. Ai de ti, Copacabana, porque a ti chamaram princesa do mar e cingiram tua fronte com uma coroa de mentiras e deste risadas ébrias e vãs no seio da noite. Sem leme, quem te governará? Foste iníqua perante o oceano, e o oceano mandará sobre ti a multidão de suas ondas. Grandes são teus edifícios de cimento, e eles se postam diante do mar, qual alta muralha desafiando o mar. Mas eles se abaterão. Os escuros peixes nadarão nas tuas ruas, e a vaza fétida das marés cobrirá tua face, e o setentrião lançará as ondas sobre ti, num referver de espumas, qual um bando de carneiros em pânico, até morder a aba de teus morros, e todas as muralhas ruirão. E os polvos habitarão os teus porões, e as negras diamantas as tuas lojas de decoração, e os meros se tocarão em tuas galerias, desde Menescal até Alasca. Então, quem especulará sobre o metro quadrado de teu terreno? Pois, na verdade, não haverá terreno algum. Tuas donzelas se estendem na areia e passam no corpo óleos odoríferos para tostar a tez. Ai de ti, Copacabana, porque os badejos e as garopas estarão nos poços de teus elevadores. E os meninos do morro, quando for chegado o tempo das tainhas, jogarão tarrafas no canal do Cantagalo, ou lançarão suas linhas dos altos do Babilônia. Os pequenos peixes que habitam os aquários de vidro serão libertados para todo o número de suas gerações. Por que rezais em vossos templos, fariseus de Copacabana, e levai flores para Iemanjá no meio da noite? Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados? Assim, cola escuro alfange, a nadadeira dos imensos cações passará ao lado de tuas antenas de televisão. E Sasha, o homem-rã, tocará piano submarino para fantasmas de mulheres silenciosas e verdes,
cujos nomes passaram muitos anos nas colunas dos cronistas, no tempo em que havia colunas e havia cronistas. E no Petit Club, os siris comerão cabeças de homem fritas na casca. E tu, Oscar, filho de Orstein, ouve minha ordem. Reserva para Iemanjá os mais espaçosos aposentos de teu palácio, porque ali, entre algas, ela habitará. A rapina de teus mercadores e a libação de teus perdidos, e a ostentação da Itaíra do posto 5, em cujos diamantes se coagularam as lágrimas de 1000 meninas miseráveis, tudo passará. Pinta-te qual mulher pública e coloca todas as tuas joias e aviva o verniz de tuas unhas e canta a tua última canção pecaminosa, pois em verdade é tarde para a prece, e que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas, desde o edifício Olinda até a sede dos marimbás, porque eis que sobre ele vai a minha fúria e o destruirá. Canta a tua última canção, Copacabana. Eu gosto, que eu boto até na abertura do Ningoma, né? Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Passei na ponte, a ponte estremeceu. Não sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. É uma crônica, né? Você tem tava dormindo, o tambor me acordou, acorda negro, cativeiro acabou. Então você tem uma série de cantorias, mas uns muito diferentes, No Ngoma, tem uma coisa muito especial, porque ele trata de 3 matriarcados, né? Então, vamos dizer assim, as grandes lideranças, vai ter ou não vai ter cachambu hoje? Vai ter ou não vai ter o tambor hoje? Canutinha falecida, Maria Laurindo viva, Dona Edna dos Santos viva lá de Presidente Kennedy, né? O que me provocou inicialmente a produzir, além de conhecer essas pessoas, do tempo que eu fui diretor de cultura em Cachoeiro, então eu fiz um trabalho muito grande nessa área, né, da cultura popular. Quando iniciou esse processo de tombamento de bens imateriais, que começou no Espírito Santo, né, tombando o fazer, né, da panela de barro, foi o primeiro, né, bem não material tombado. Mas na sequência disso veio o jongo. Aí não era mais localizado no Espírito Santo, era uma coisa nacional. No Espírito Santo só tinha jongo do Rio Doce para cima. E assim, dossiê, do IFAM, não sei o que, tá, negócio que com um respaldo científico, deveria ter um respaldo científico muito, né, firme, né, muito consistente. Aí eu olho, vou lá, você não vejo ninguém cá de baixo. E depois corrigido, talvez pela provocação do Ningoma. Por quê?
O Encontro Nacional de Jongo, posterior a esse documentário, posterior a essa minha manifestação junto ao IFAM, por conta de não ter mais de 20 manifestações no sul do estado, sul que eu digo do Rio Doce para baixo, né? E nada registrado ali. Aí o Encontro Nacional foi lá na Dona Canutinha, que é uma das comunidades que eu abordo no Ingoma, né, no Tambor. Plantei na terra pra fome matar, plantei na terra pra fome matar, com meu porrete, meu facão eu chego lá. Pois é, o audiovisual ele é muito prazeroso, mas é muito cruel ao mesmo tempo, porque ele dá muito trabalho e você precisa que toda uma galera esteja trabalhando e funcione, né? E você imagina que o que está sendo pensado aqui e que a direção que foi pensada aqui, ela vai migrando até a resolução, né? Quando o diretor tem condição, por isso que eu gosto de documentário, que o documentário nasce muito mais na mesa de edição do que, né? Quer dizer, ele nasce da ideia de fazer e depois, pelo menos os tipos de coisa que eu faço, que são mais assim, porque equipe, para esse tipo de coisa como eu faço, a equipe é fundamental para tudo, né? Mas eu tinha muito uma coisa assim, de chegar no set, chegar, vamos dizer, lá no Quitungo, que Dona Exaltina estava fazendo farinha, não sei o quê, já chegava entrevistando, né? E às vezes você está fazendo a entrevista e a câmera está na contraluz e a gente vai assumir esse trem para não perder a naturalidade do que ela está respondendo, porque você chega lá, conversa, não sei o quê, tarará, 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 e depois conversa de novo e pergunta de novo. As coisas funcionam diferente. Então, sempre gostei de trabalhar com equipes assim, ultra reduzidas. Normalmente era eu e mais 3, né? O Léo, que é diretor de fotografia e câmera, né? O Pedro Fabrino, fazendo assistência, né? Primeira assistência. O Maurício Jacó, que eu acho que trabalhou com vocês. Eu aprendi a editar numa ilha BVU 800, Jag Shuttle, né? Fita, não sei, né? Você fazer um Abbey Road, você fazer os... Então eu aprendi a editar nisso. Depois no computador eu sabia pensar a edição. Isso é uma coisa que faz muita diferença, que é você ver tudo e conseguir sacar os ganchos, né? E organizar isso com a sua pegada, com o seu olhar, né? Com o olhar que a sua equipe consegue, também te conhecendo, tá ali trabalhando com aquele pensamento ali. Então isso aí é fundamental. Equipe é tudo nesse processo de documentário, principalmente. Documentário se resolve na ilha, no fim, lá na boca do funil. E a ficção ela é toda muito planejada e pensada antes, e depois você, né, pode mudar, pode ter improviso, pode, obviamente, mas a tentativa é você conseguir, ainda mais a nossa produção brasileira que tem que gerar filmes com baixíssimos orçamentos, né? Público, né? Público sim. Então fala disso. Eu tô com... o Ingoma tá lá, o Aiditi tá lá, né? O filme que eu vi, que é uma videoarte sobre o Sérgio Sampaio, que eu fiz lá também, como são poucos minutos, também acabou ganhando um prêmio também. E tem os trabalhos da Mostra Audiovisual Capixaba, né, que são mais de 80 documentários realizados em oficinas que eu coordenei aqui pelo estado, né, em 53 municípios daqui. Eu estou muito mergulhado, assim, sabe? Não estou numa fase assim de produzir muito, não. De produzir, que eu digo assim, para o cinema. Eu estou muito mais trabalhando no processo de literatura, né? Mas é inevitável, né? E agora eu estava escrevendo um conto e falei assim, poxa, mas isso aqui dá um filme. Aí você começa, né? Aí, enfim.
felizão de ter participado, né, de ter dado essa entrevista falando um pouco do meu trabalho, né, de produção audiovisual aqui na TVE, que eu considero a casa do artista, né, capixaba, né, a cobertura na área de música, de artes plásticas, do próprio audiovisual, enfim. Então eu fico orgulhoso de estar aqui entre os resistentes, né, trabalhando e podendo produzir. Eu que já produzi O Caminho das Águas para a TVE, produzi um especial de final de ano, que é um show só com músicas do Sérgio Sampaio cantadas pelo Juliano, teve essa produção também. Enfim, para me caçar, tô lá no Facebook, tô no Instagram, nas redes, né? De uma forma muito desorganizada, não é muito fácil não, mas pode chegar que vai ser recebido de braços abertos e eu dou resposta. Clarei o dia, clarei o dia no mar, clarei o dia, deixa o dia clarear. Tá bem a lua saindo, redonda como um botão, eu quero um amor pequeno que acaba no coração.